Olá, senhoras e senhores, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Oliver, sou CEO da Escola de Investimento Trader. Estamos aqui representando a corretora do Broker e promovendo um webinar Ouro, como você pode operar esse ativo maravilhoso, básico avançado. Nosso objetivo nessa noite é dar um overview do que é o ouro para você, mas de uma forma totalmente inovadora, prática e operacional. Pretende mostrar para você como de fato você pode usar um trade system, um sistema operacional baseado em fatos fundamentalistas, correlações de mercado, acompanhamento das taxas de juros e outros ativos que fazem diretamente impacto no ouro. Então, para você como interpretar notícias, como montar os templates e, acima de tudo, eu vou mostrar para você como você pode usar a inteligência artificial para se beneficiar na análise de dados no intraday, na identificação de suporte e resistência, através do stalkeamento das opções, onde nós temos o delta head do market maker. Vou explicar tudo para vocês, para entender onde estão as travas do mercado, como isso impacta no contrato subjacente, no caso no ouro, futuro, ou na paridade SHA-USD que nós temos dentro da nossa corretora ABC. Então vamos lá, sem mais delongas, todos bem-vindos. Vamos lá, bora pro game. Pessoal, boa noite, dando início então aqui, começar os nossos trabalhos. Esse operacional vale ouro. Hoje, com o advento da tecnologia, é muito fácil qualquer pessoa buscar informações na internet, principalmente com a inteligência artificial. Você pode pegar a DeepSeek, por exemplo, perguntar o que é o ouro, como funciona, os horários de negociação, quais as correlações mais básicas, enfim. Toda a teoria, de maneira sucinta, está disponível na internet. Você consegue, de fato, estar olhando isso. Basta você ter um pouco de curiosidade, pegar uma IA da vida, e daí, com certeza, você vai conseguir levantar uma série de informações. A questão é como sistematizar tudo isso, como organizar tudo isso, como montar essas informações através de um template operacional viável para que você realmente possa ter uma égide, ter uma visão não só holística, mas pontual dos acontecimentos do intraday, da análise de sentimento de curto prazo, do que está impactando o ouro no dia, o ativo em si. Para que isso aconteça, você tem que se especializar. Nosso objetivo aqui é dar uma pontinha, é acrescentar um pouquinho, na sua construção de conhecimento, para que você possa, com certeza, estar amadurecendo cada vez mais aqui conosco o operacional do ouro. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, nesse começo, eu vou fazer só um overview, são informações básicas, não vou me aprofundar nisso, porque é o tipo de informação do que é o ouro, por que o ouro, horário de negociação, quanto custa cada PI, enfim, são coisas que a prática operacional do dia a dia, e você tendo contato com as plataformas de trade dentro da nossa corretora, é tudo muito simples, intuitivo, e se não é objetivo, senão eu vou perder o foco aqui. Eu vou direto aqui para a prática operacional e mostrar para vocês como, de fato, hoje, com o advento da inteligência artificial e através de um pouco de conhecimento de macroeconomia, correlações de mercado e opções, você pode realmente tradear qualquer ativo, tanto do mercado futuro americano ou como no mundo do Forex, em especial a paridade SHA-USD. Ok? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Rapidamente aqui, eu preparei um material muito especial para vocês dessa noite, falando basicamente o que é o ouro, qual que é o nosso objetivo do nosso trabalho, e vou falar um pouco das bases fundamentais. De uma maneira muito sucinta, como eu falei, eu não quero me alongar nisso, eu quero dar foco na parte prática operacional. Ponto. É que é o grande diferencial que o que destaca realmente o nosso educacional voltado para operações day trade com foco no intraday. Né? Então, basicamente, as pessoas têm que entender que o ouro é uma commodity. Eu acho que muitas pessoas esquecem disso, né? Que o ouro é uma commodity metálica e, como toda commodity metálica, ele se move com base na demanda das commodities. Né? A questão da produção, movimentos monetários, ambiente geopolítico, atividade econômica, transporte marítimo, clima, sazonalidade, tudo isso influencia no preço da commodity. Né? Porque não esqueçam que o ouro é extraído, na verdade, das minas. Por exemplo, se há um evento geopolítico onde deflagra uma guerra, onde tem uma grande mineradora de ouro, ou alguma mineradora, alguma mina acaba, por exemplo, caindo, matando muitas pessoas, infelizmente, e isso de alguma forma impacta na produção de ouro, ou causa a paralisação,
né, de uma mina, por exemplo, muito significativa, a questão da oferta e demanda acaba balançando as ações das mineradoras, consequentemente, aí você tem um impacto na commodity como um todo. Então, você é apenas um dos milhares de fatores. Você vai ver que realmente o ouro é um ativo polivalente, porque ele tem vários segmentos de abordagem, onde existem vários interesses diferentes por parte de players do mercado diferentes em investir em ouro, em apostar em ouro, né? E o principal deles na época atual, ainda mais em momentos de turbulências e incertezas geopolíticas em virtude das guerras tarifárias, isso que nós estamos vendo acontecer, realmente o ouro tem sido buscado por bancos centrais, né, principalmente da Ásia, da China, no modo geral, para poder não só combater como hedge contra a inflação, mas principalmente como reserva de valor. Nós estamos vivendo um momento único, o ouro está batendo máximas históricas. Recentemente, o ouro bateu $3.500 a onça. Então, basicamente, os mesmos impactos do que ocorre na commodity acontece no ouro, né? E aí, você pode operar o ouro de várias formas. Existem vários derivativos, digamos assim, de ouro. Você pode operar contratos CFDs, que é o que nós temos na nossa corretora parceira, né? O SHA-USD, um contrato CFD que replica um contrato original. Nós temos os futuros das bolsas da CME, por exemplo, futuro do ouro, né? Você pode tradar também o futuro. Você pode tradar ouro através das opções, você pode comprar ou vender ouro físico, né? Então, ETFs de ouro. Então, existem assim vários produtos, né, no mercado, mas o nosso foco aqui realmente é nos contratos CFDs futuros, onde a gente, e nas opções também, onde a gente consegue ter insights com relação ao posicionamento dos players e a questão do sentimento do mercado para o dia, na expectativa de comprar ou vender ouro com base no risk on ou risk off do intraday. A gente vai explicar isso para vocês. Bom, dando continuidade, então, sabendo dessa polivalência de investimentos, eu não vou me aprofundar do que é cada detalhe desse, porque, como eu falei, eu quero focar no operacional, senão a nossa live toda vai ficar só na base fundamentada aqui, produção, e a gente não vai conseguir avançar. Bom, a gente tem muita coisa para falar. Então, a questão dos fundamentos do ouro, né, a demanda pelo ouro no modo geral, se dá, né, em menor proporção, claro, pela demanda de joias, fundos ETFs e principalmente por bancos centrais, né, fatores geopolíticos que realmente impactam o ouro. Inclusive, eu queria já fazer um insight, né, para vocês. Existem sites, né, que você consegue todos esses dados aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Um dos sites que a gente sempre olha para ter uma análise fundamentada, fundamentalista do conceito do que está acontecendo do ponto de vista geopolítico do ouro, é o World Gold Council, Conselho Mundial do Ouro. Este site, você tem aqui vários dados, né, que você consegue ver a demanda global por ouro, a demanda pelos bancos centrais, os bancos centrais estão, né, comprando mais ouro, qual banco central está comprando mais ouro. Esse site tem uma atualização semanal, então para você que quer se especializar e ter conteúdo de qualidade, vindo diretamente da World Gold Council, né, do Conselho Mundial de Ouro, buscar dados macroeconômicos, esse site ele é simplesmente fantástico. Você também tem aqui analistas da própria World Gold Council, dando highlights, fazendo overviews do cenário atual, do contexto atual do ouro no mundo como um todo. Isso é um grande diferencial, porque, como qualquer ativo do mercado financeiro, você tem que se especializar antes de sair se aventurando, né, aí no zigue-zague do mercado. Bom sentido. Ok? Bom, sabendo disso, né, primeira então lição de casa, anote o site World Gold Council, navegue pelas abas aqui, tem a parte de research. A parte de research aqui você consegue ver todas as métricas macroeconômicas, entre outros dados aqui que você pode acompanhar, questão da demanda, produção, demandas por bancos centrais, mineradoras, ETFs, enfim. Aqui você tem vários insights realmente como está sendo trabalhado, digamos assim, o contexto macroeconômico pela busca de ouro ou não no mundo. Beleza, pessoal? Sim, gente, vai ficar salvo no YouTube também. Tá? World Gold Council é onde você vai buscar dados macroeconômicos. Bom, sabendo disso, né, fazendo essa introdução sobre essa questão macroeconômica e da necessidade de especialização, vamos avançar, vamos avançar. Então, o que nós temos na sequência, meu amigo, minha amiga trader, né?
Basicamente, o que afeta o valor do ouro, né, dentro das correlações, e aqui eu quero focar muito, muito isso aqui com vocês, sobre a questão da movimentação do ouro voltada na visão do intraday, quando se trata de operacional, né? O ouro, como outros ativos também, não é diferente, ele tem uma movimentação em bloco. Tem uma movimentação em bloco. O mercado financeiro se movimenta em bloco. Se você sair dessa aula com a percepção de como analisar esse bloco de movimento, onde você vai conseguir identificar mudanças de tendência no ativo de forma antecipada, conseguir identificar a mudança do sentimento do mercado do intraday para o mercado mais agressivo, comprador de ouro, né, ou para o mercado mais vendedor de ouro, né, ou seja, conseguir identificar os fatores que estão impactando o mercado, ter a sensibilidade, através do que nós vamos ensinar para você, identificar os movimentos em bloco, saber como isso afeta o nosso ativo principal, que nesse caso, na data de hoje, é o ouro. Eu já me dou por satisfeito aqui, tá? Aula neste webinar com você. Ok? Bom, sabendo disso, rapidamente aqui eu quero ir para as telas operacionais, né? Então, o ouro é negociado não só na COMEX, né? Não só na COMEX, mas OTC e Xangai são os grandes polos de negociação do ouro do mundo, né? A COMEX, no OTC, aqui Xangai Gold Exchange, são onde tem as maiores bolsas aí também que trabalham o ouro. Nós temos as cotações no modo geral. O ouro é um ativo extremamente volátil, day traders procuram por esse ativo porque ele proporciona realmente muita liquidez, né? E é muito volátil, proporcionando assim oportunidades para o intraday muito grande. Só que também, ao mesmo tempo que o ouro é tão procurado, ele também é um dos maiores quebradores de conta dos iniciantes, porque ele tem uma alavancagem um pouco agressiva, né? Isso não é em qualquer corretora, realmente PIP, tiquinho dele é um pouco mais caro, né? E é por isso que também ele é tão amado, porque se você sabe operar, você consegue transformar pouco capital em muito capital. Mas na contrapartida, se você não sabe operar, você pode dilapidar o seu patrimônio rapidamente. A alavancagem do ativo, né, através de contratos CFDs, ou pior ainda, através do próprio contrato futuro, por exemplo, na bolsa da Comex, realmente acaba prejudicando os iniciantes que querem se aventurar nessa commodity. Então, na minha visão, já antecipo de antemão, que para mim essa commodity ou este ativo não é para iniciantes. Eu digo que não é para iniciantes porque a alavancagem, o risco, você dilapidar o seu patrimônio, principalmente para você que é amador e está começando agora no mercado, não é o primeiro ativo que eu acredito que você deva abordar, né? Existe, para tradear ouro, exige uma maturidade um pouco maior, não só do ponto de vista técnico, de conhecimento macroeconômico, de correlações, né? Mas também, principalmente, de gestão de risco. Realmente, eu acho que a gestão de risco ela deve ser um pouco mais aprofundada no ouro, porque, como eu falei, além de ser volátil, ele é um ativo que pode se tornar muito caro e perigoso de você operar se você não souber o que está fazendo. Tudo bem? Isso é importante, grave isso. Não é um ativo para iniciantes. Do fundo do meu coração eu falo isso para você. Então, o pessoal tenta incentivar você a treinar ouro porque realmente dá muitas oportunidades, é gostoso, o gráfico se mexe, tem spread, tem volatilidade, só que ao mesmo tempo que tudo isso é lindo, pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde financeira. Bem, bom, sabendo disso, né? Vamos dar uma olhada aqui, um resumo do que realmente precifica o ouro, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, dentro do site do World Gold Council, tem uma metodologia, chama-se metodologia Grant, que é uma metodologia extremamente técnica, em parceria com universidades, né, que foi desenvolvida para precificar a modelagem do preço do ouro e identificar quais fatores impactam na formação do preço do ouro. Uma das dificuldades de entender para onde vai o ouro, no bom sentido, o SHA, o SD, entenda dessa forma, se você for tradar contrato CFD, ou se você for tradar na Comex, o Gold Futuro, o GC1, o Gold Futuro, uma das dificuldades é realmente a polivalência de fatores que impactam diretamente na formação dos preços desse ativo, né? Mas se a gente pudesse resumir de alguma forma muito simples, eu tive aqui o cuidado de montar uma imagem para você, onde basicamente nós temos alguns ativos do mercado financeiro que impactam por de maneira mais direta. E aí você precisa
conhecer esses ativos e também você precisa, de alguma forma, na minha opinião, ter esses ativos na sua tela para justamente você poder ter uma visualização, um overview do movimento de bloco desses ativos. Ora, pois, se são esses ativos que afetam diretamente o direcional do ouro, do CHA-USD, do contrato CFD ou do ouro futuro, nós temos que entender o movimento em bloco, ver se esses ativos estão subindo em bloco, caindo em bloco, começar a perceber a rotação de mercado. E aí que vem a magia do que eu vou ensinar para você essa noite no nosso operacional. Eu quero que você aprenda a olhar os ativos correlacionados tanto positivamente como negativamente. Você entenda como se dá a rotação. A gente vai montar um template operacional, você vai ver a rotação do mercado. Isso vai fundamentar, vai chancelar muito mais a possível movimentação do preço no contrato subjacente que você está analisando. A sacada operacional aqui é você montar uma tela que te dê um overview desses ativos. E aí, quando houver uma movimentação em bloco, você consegue perceber o impacto direto do ouro. Isso ajuda a validar de suporte, resistência, rompimentos, força da tendência, formações de pontos pivôs, entre outros movimentos que acontecem no price action. Boa parte deles, através dessa tela operacional que eu vou mostrar para vocês, dessa sugestão, podem ser antecipados, porque como o mercado trabalha em bloco, como o mercado trabalha correlacionado, é uma cadeia de eventos que vão impactando vários ativos, e o ouro pode ser impactado por primeiro ou por último. Mas não, você vai perceber, você consegue ter um edge, uma visão operacional fora do normal, com a tela que eu vou mostrar para vocês aqui. Quais seriam esses ativos que realmente a gente precisa analisar? Né? Algo que fazem preço no ouro, a gente vai comentar um pouco sobre eles. Primeiro, né, o valor do dólar, né, pessoal? O valor do dólar, consequentemente, que é representado pelo ativo DXY. Tem uma variação antagônica, né? Quando o dólar sobe, geralmente o ouro cai. Eu vou explicar um pouco mais para isso na tela, quando a gente chegar na fase dos templates. Eu vou mostrar para vocês diretamente na tela e como você sistematizar. Tudo o que eu vou falar aqui, além do ponto de vista teórico, para você se ambientalizar com os nomes, a gente vai colocar na tela e vamos criar um operacional fundamentado em cima disso. Bem? Então, você tem que saber sobre o DXY, que é a força do dólar global perante a cesta DX, taxas de juros, né? Nós temos alguns ativos aqui que impactam o ouro, como os do West 10 Years, que são os treasuries americanos, principalmente com vencimento de 10 anos. Nós temos os TIPS, né, que são títulos lastreados também para proteção contra a inflação, tem uma correlação com o ouro, ok? Nós temos também dentro dessa questão das taxas de juros, o contexto global ele é de contração ou expansão econômica, porque isso ajuda a entender o que a taxa de juros está dizendo para a gente. A taxa de juros, eu estou falando dos juros americanos. Dependendo do contexto, se o contexto for de contração, encolhimento da economia, juros caindo ou subindo são uma coisa, e aí isso causa um impacto X no ouro. Agora, se o contexto for de expansão da economia, de crescimento econômico, juros subindo ou caindo, tem um outro impacto no ouro. Então, para que você avalie a curva de juros, eu vou ensinar vocês aqui, primeiro você tem que saber qual que é o contexto. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, o contexto era de início de ciclo de corte de juros. Né? O mercado estava precificando, né, o corte de juros por parte do Federal Reserve, que é o Fed, né, que é o Banco Central Americano. Né? E justamente isso fazia com que a gente fizesse uma abordagem da curva de juros de uma forma. Agora, a situação já começa a ser outra. A inflação volta a bater na economia americana pela guerra comercial, pelo ruído, né, político, geopolítico, pelas incertezas globais. Daí a correlação que o ouro tem com as curvas de juros. Então saiba que isso aqui que eu vou mostrar para você, que depois você pode assistir, não é uma receita de bolo fixa que sempre será desta forma. Não. Você tem que ter um conhecimento macroeconômico para entender a análise de contexto, né? E daí entender qual que é o sentimento do mercado de curto prazo para o intraday, para fazer essas correlações. Porque nem sempre é uma fórmula de bolo. Ah, o dólar sobe, o ouro cai. O ouro sobe, o dólar cai. Nem sempre é assim.
Tem dia que os dois estão subindo, tem dia que os dois estão caindo. Você tem que ter a habilidade, o discernimento, o conhecimento mínimo necessário para entender o porquê. O porquê que isso acontece. É nosso objetivo aqui nessa noite, de maneira muito rápida e resumida, é claro. A gente vai tentar dar um overview para você disso. Ok? Então, nós temos aqui outro dado que afeta a questão do ouro, com certeza, é a demanda, né, pessoal, global por ouro. E aqui a demanda global por ouro, principalmente, com certeza, né, apesar das joias, apesar dos fundos de ETFs que a gente vai falar, com certeza a tônica atual é as compras dos bancos centrais. Né? Por exemplo, o contexto econômico que fez o ouro subir. O ouro está subindo de 1 ano e meio para cá, batendo máximos nesse clima de máximas. Escalonamento da guerra da Rússia com a Ucrânia, quando estourou a guerra, todos os bancos centrais, pela questão de incerteza global, foram comprar ouro. Né? Guerra comercial com a China e com os Estados Unidos. A China já está comprando ouro de longa data, aumentando seus estoques como reserva de valor, né? Como busca por segurança. Né? E aí você tem que entender também, nessa guerra comercial, né, os títulos americanos, que eram o investimento mais seguro do mundo, estão perdendo credibilidade perante a comunidade global. E aí o pessoal está comprando ouro também. Né? Porque os Estados Unidos está perdendo a hegemonia do poder do dólar global. Está tendo uma transição não só cultural, mas monetária e financeira, né, do polo. A China está ascendendo como o futuro, né, da geopolítica mundial e também como uma grande economia global, se as coisas continuarem assim. Mais 10 anos aí, eu acho que coisas continuarem, com certeza já serão. Né? Bom, enfim. Então, a questão das compras do Banco Centrais, entre outros movimentos, você pode olhar não só nos templates operacionais, mas principalmente no World Gold Council, naquele relatório semanal. World Gold Council, o site que eu comentei, toda semana eles soltam um relatório completo do que está acontecendo com o overview do ouro no mundo, pela demanda do ouro. Quem está comprando, quem está vendendo, quem está estocando. Isso te dá uma maturidade fora da realidade. Vou pegar o arzinho aqui. Tá? Bom, outra coisa que chama a nossa atenção é a questão da extração, transporte e armazenamento, ou seja, a produção. Nós vamos ensinar você a olhar, a stalkear as 3 maiores mineradoras de ouro do planeta. Por que isso é importante? Porque dependendo, né, da força das ações dessas mineradoras, isso pode impactar o ouro. Você imagina o seguinte, vamos pegar uma aqui, ó, a Franco Nevada, ou a Newmont, ou a Barrick, enfim. Ou tem a Ashanti também, que eu não coloquei nesse slide. Acontece um colapso de uma das minas. Né? A ação começa a cair significativamente. E a ação tem um preço também, vai ter um peso, né, no preço da commodity, porque a demanda sempre é crescente e a oferta vai diminuir. Né? Então, tem questões de stalkeamento das ações das principais mineradoras produtoras de ouro, que a gente consegue olhar hoje esse movimento em bloco. E eu vou provar para você, você vai ter uma visão extremamente profissional, madura e completa, justamente desses fatores que impactam o ouro. Tá? E daí tem fatores geopolíticos, que são riscos e incertezas globais, ativos como o VIX, né, com certeza, que é o índice do medo do S&P 500, entre outros, que eu não vou entrar aqui no detalhe, fazem parte também da nossa montagem de templates operacionais para entender. Além disso, então, para trazer um resumo muito sintético para vocês das principais correlações do ouro, eu não preciso nem dizer, né, que indicadores econômicos são extremamente importantes, impactam o ouro no modo geral. Né? Análise de contexto geopolítico e cenário econômico, indicadores de política monetária, né? Indicadores de inflação, CPI, PPI, né? Indicadores de crescimento econômico com PIB, PMI, produção industrial, vendas de varejo, indicadores de consumo, né? Como confiança do consumidor, indicadores de emprego como ADP e payroll, indicadores de habitação, tudo isso aqui traz para a gente a saúde de um país, né? E a confiabilidade na economia. Se a economia está crescendo, está expandindo, ou está contraindo, ou está deflacionando, como é uma situação em que a China se encontra atualmente através de uma deflação já duradoura de longa data e até então estava trazendo insegurança no investimento do mercado de ações chinês, né, por causa da deflação chinesa. Tudo bem? E aí os investidores olham esses indicadores econômicos e esses indicadores, além do contexto macroeconômico, eles trazem momento no intraday.
eles trazem oportunidades, trazem volatilidade. Para quem sabe realmente o que está fazendo, é onde é o melhor horário para operar. Agora você vai escutar, muitos traders falam por aí, dia de evento econômico, na hora da notícia, sai da frente, que vem notícia brava por aí. E você não deve operar notícia. Quem fala isso, na minha opinião, é porque não conhece ou não está preparado, né, do ponto de vista macroeconômico, para poder realmente se beneficiar, para poder tirar proveito desses movimentos. Porque um trader mais experiente, já tem realmente um conhecimento fundamentado, quando o dado sai, ele já está pré-posicionado, ele já sabe o que pode acontecer. Se um CPI vier acima do esperado ou vier abaixo do esperado, né? Se vier tantos pips acima ou abaixo, qual que é a variação percentual de impacto no ativo, no caso do ouro? 0,5% para cima, 0,5% para baixo, 1% para cima, 1% para baixo? O que, que o mercado está esperando do dado e como isso vai impactar o ativo? Por isso que eu falo, conhecimento vos libertará. A partir do momento que você realmente respira mercado, vive mercado, tem o conhecimento necessário para interpretar esses dados, como nós somos especuladores, como nós somos gamblers, e essa é a grande verdade, né? Porque nós fazemos uma predição do que pode acontecer, nós fazemos uma aposta, a gente tem que saber, para fazer essa aposta, ter dados e análise fundamentada para poder tomar as nossas decisões. Quanto mais você pratica, lê e se interessa por isso, mais expert você vira no assunto, de modo a você finalmente conseguir lucrar no mercado de maneira consistente, e é isso que as pessoas não entendem. A maior parte das pessoas são aventureiras nesse mercado, né? Não duram 3 meses, infelizmente. Bom, sabendo disso, né, vamos ver o que mais nós temos aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. E aí, nós temos aqui vários sites de notícias, e agora eu quero fazer um insight fantástico. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, é sobre alguns sites de notícias, alguns influencers, como eu falei, né, por parte da World Gold Council. Você tem um relatório semanal, é obrigatória a leitura. Olha, mas é em inglês, eu tenho preguiça de ler, não tem problema. Com a inteligência artificial hoje, não existe mais problema e não tem mais desculpa. Né? Você pode pegar um relatório semanal da World Gold Council que sai em inglês, você pode jogar para a inteligência artificial vai ler para você, vai resumir para você e vai te dar os principais apontamentos. Essa prática sistematizada e reiterada de ler relatórios de research, e principalmente relatórios da World Gold Council, né, semanalmente, vai te trazer uma maturidade que nenhum cursinho de day trade pode trazer, do ponto de vista operacional. A maturidade, conhecimento prático do ativo que você está tradando, isso não serve só para o ouro, serve para qualquer ativo, vai te trazer uma edge. Porra, tá caro, tá barato, vai subir mais, vai cair mais, hoje vai cair, hoje vai subir, você já sabe, porque você vivencia isso e a experiência conta demais. Verdade? Bom, então nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês o poder da inteligência artificial, e uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês agora para a busca de notícias no intraday, porque o nosso foco é o intraday, é este site aqui. Temos vários sites, vários. Só que, por exemplo, hoje você pode buscar informações do ouro, todos esses sites aqui, ó. Nós temos aqui a LSEG, que é a Bolsa de Londres, né? Você consegue buscar informações, plataformas específicas de ouro. Nós temos aqui o World Gold Council, Metals Daily, Bullions Vault, Trend Economics, Macro e Micro, Metals Mining, Market Index, Gold Price, Bar Chart. Vários lugares você pode buscar informação sobre o ouro, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês como a inteligência artificial está mudando a regra do jogo. Existe um site entre esses aqui que eu quero focar com vocês, que é o Metals Daily. Metals Daily é um site fantástico. Ele traz uma compilação, um mosaico de todas as notícias de diversos sites que estão saindo no ouro no dia. Sai num site, sai no outro, não importa. Sai num site, sai no outro, sai no outro. Ele pega essas informações todas e joga tudo num único hub integrado no intraday. Então, uma das suas missões realmente para poder tradar de maneira eficiente o ouro é estar bem informado. Então, vou mostrar para vocês como a gente vai usar a inteligência artificial agora, tudo de maneira muito prática, não vou ficar enrolando aqui, para você stalkear todas essas principais notícias de maneira simples e rápida
antes de você operar o ouro no dia para saber o que as casas de análise estão falando, o que os players estão falando, para entender realmente qual o sentimento de curto prazo do dia. Isso é simplesmente fantástico. Então, eu vou trazer o site para a gente aqui, ó, Metals Daily, deixa eu arrumar na tela. Metals Daily. Tá certinho, sim. E aqui, perceba, aqui no meio, né? Aqui, ó, Metals Daily. Ok? Aqui no meio, você tem... Olha, por exemplo, eu estou gravando para vocês esse evento hoje, no dia 30, à noite. Olha a quantidade de notícias somente do dia 30. Olha só. Né? Então, essas notícias saem em diversos sites diferentes. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a notícia no site relativo. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui vamos ver se vai ser no próprio. Ó, é este site aqui. Ó. Você entendeu? E olha que saiu uma notícia do ouro aqui. Só que é totalmente inviável. Né? Primeiro, por causa da dificuldade da língua, que muitos não sabem inglês. Segundo, imagina você ter que ler. Isso aqui são 100, 200 notícias que saem por dia. Né? E daí, o que faz preço? O que é importante? O que é ruído? Eu não tenho tempo, Oliver, para poder ficar lendo isso. Tudo bem? E aí que entra a magia. Fantástica magia da inteligência artificial. Vou mostrar para vocês hoje como a inteligência artificial está mudando totalmente o nosso comportamento operacional, né, para poder identificar notícias e saber o que está acontecendo no intraday. Eu vou pegar uma das inteligências que é a que eu uso, você não precisa usar essa, você pode usar qual você quiser. Eu uso a Grok, tá? Eu gosto bastante, mas você pode usar a DeepSeek, que é gratuita, por exemplo, né? E vai fazer o mesmo trabalho para você. Ok? Então, qual que é a nossa sacada? Qual que é a nossa ideia aqui? Deixa eu pegar aqui o site de volta. É fazer com que a inteligência artificial, né, leia todas as notícias para a gente, nos dê um resumo do sentimento do mercado. E aí, basta você botar a mão na massa de maneira muito simples. Por exemplo, vamos colocar aqui o site. Ó. Olha que absurdo. Hoje eu tenho feito isso para qualquer ativo. A gente está operando hoje com o uso da inteligência artificial. Ok? Então, eu copiei o site, vou botar o microfone um pouco de lado, o que eu preciso digitar, e o que eu vou pedir para a IA? Vou pedir para a IA o seguinte, ó, com base nesse site, dois pontos, vou colocar o site. Analise. Você escolhe quantas você quiser. Eu vou escolher as últimas 20, ok? Eu vou escolher as últimas 20 notícias. As últimas 20 notícias. Analise as últimas 20 notícias publicadas no Hub Gold News. Destaque os principais fatores relevantes que podem impactar o ouro, o preço da formação do ouro. Você tem que fazer isso antes de operar. Porque a inteligência artificial vai ler todo esse monte de site, vai achar aquilo que mais faz impacto no ouro e vai te trazer um resumo do sentimento. E digo mais. Com base nisso, destaque o possível sentimento do mercado, altista ou baixista, com relação ao ouro no intraday. Com base nisso, destaque o possível sentimento do mercado no intraday. Pessoal, acabou. Vamos colocar aqui agora, eu vou botar aqui um formato, vamos ver se ela vai... Esse formato que eu coloquei, ela vai demorar um pouco mais, ok? Ela vai ler as notícias. Pessoal, então, com o uso da inteligência artificial, né, não existe mais desculpa. Você pode pegar qualquer relatório de research das casas de análise da Goldman Sachs, pegar o relatório da World Gold Council, pegar, sabe, um compilado de informações, pedir para a IA analisar para você, destacar os principais eventos e ainda te dar uma interpretação de sentimento de curto prazo, que está mais fácil comprar ou vender o ouro. Enquanto ela analisa aqui, eu estou dando um insight de uma das formas, não é a única, fica comigo nessa live. Inclusive, eu já vou pedir o seu like. Eu acho que eu mereço o seu like, né? Deixa o seu like depois dessa, tá? Enquanto ele sai, tá lendo aqui as notícias. E vamos continuar, assim que sair eu mostro para vocês o resultado.
tá? Deixa seu like, se inscreve no canal para você ter conteúdos como esse. Lembrando que a nossa ideia aqui da ABC é fazer pelo menos se vocês gostarem, é claro, né? Fazer pelo menos uma live semanal com vocês aqui, sempre sobre temas sensíveis, voltados para a prática operacional, sem ficar com teoria, mostrando na prática como que você sistematiza de forma direta, clara e objetiva para poder te ajudar a operar melhor, que essa é a nossa missão. Deixa eu só arrumar aqui, eu tenho 4 telas aqui, já está saindo lá, e aí a gente vai continuar o nosso bate-papo. Ok? Bom, dando continuidade então, pessoal, eu já falei de vários sites que tem aqui, né? Citei alguns, vai ficar gravado também. Aí tem o relatório COT, que é um tema mais sensível sobre o posicionamento dos players, não quero entrar no vai dar tempo de falar. E aí tem as correlações de ouro, as correlações básicas. As correlações básicas de ouro, as principais correlações do mercado. Isso aqui é bem básico, tá? Eu acho que é por onde você deve começar a entender como funciona, né? Por exemplo, o Oliver falou sobre a correção do ouro com o dólar, né? Se o ouro sobe, o dólar cai. Isso é uma fórmula geral de bolo, pessoal, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, ok? Então aí ele vai explicando para nós, né? Por quê? Durante a época de estabilidade econômica, os investidores tendem a despejar o dólar a favor do ouro, ao contrário, os outros ativos também tendem a sofrer um pouco mais. Então, aqui nós temos correlação do ouro com o dólar, correlação positiva do ouro com as grandes com moedas commodities, como o Audi, como o NZD, a Nova Zelândia e a Austrália são grandes produtoras de ouro global, ok? Então, a gente consegue ter aqui uma percepção do que nós deveríamos, em tese, ter na nossa tela. Não precisa ter tudo, mas o que é importante do ponto de vista prático operacional, olhar, saber essas correlações, identificar o áudio NZD subindo antes mesmo do ouro subir, pode dar insight de antecipação de uma compra do ouro, por exemplo. Você entendeu? Então, realmente isso aqui é fantástico. Pessoal, acabou de sair o resumo aqui, demorou um pouco porque eu ativei uma função chamada Deep Search. Ele vasculha com muito mais detalhe, né? E acaba demorando um pouco mais. Mas vamos ver que a inteligência artificial está dando para a gente aqui. Ó. Eu acho que isso aqui é uma revolução. Eu quero realmente ensinar você a fazer isso. Eu quero ensinar você a focar nisso. Porque mesmo que você seja um amador, mesmo que você saiba pouca coisa sobre o ativo, a partir do momento que você usar a sua inteligência para direcionar a inteligência artificial a buscar informações para você, é game over, pessoal. Basicamente, você tem um analista multifacetário, com conhecimentos em macroeconomia, com especialista em commodities, especialista em geopolítica, aqui no seu computador, para te orientar, para te dar insights únicos que antigamente somente times de research, de tesourarias tinham. Hoje não. Hoje você tem esse acesso direto no seu computador e é aí que está a magia da IA para nos ajudar. Isso está mudando o day trade, a forma que você investe no mercado de capitais no modo geral. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Servido? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Parece, olha só que ele já vai direto. Parece provável que o sentimento do mercado para o ouro no intraday no dia de hoje, lembrando que o mercado já rodou, né, pessoal? Essas notícias são antigas, essas notícias já passaram, ok? Né? Seja ligeiramente vendedor, com preços em queda devido a dados econômicos recentes, fatores de desaceleração do PIB dos Estados Unidos e tensões comerciais, expectativas de inflação. Opa, calma aí, será que o preço do ouro caiu hoje, no dia 30? Né? Imagina que você teria acesso a essa informação. Eu estou só dando aqui, eu não sei o que vai acontecer, será que vai subir, será que vai cair? Ele está dizendo que está com um leve sentimento vendedor, né? E ele vai explicando para você, pessoal, ele vai te dando aqui todos os pontos de análise. Ele analisa as redes sociais, comentários, ele analisa as notícias e através dessa leitura, olha aqui, ó, né? Fatores relevantes que podem impactar o ouro: desaceleração do PIB dos Estados Unidos, renda pessoal e consumo, expectativas de inflação, ele vai te explicando, né? Tensões comerciais e tarifárias, demanda estratégica e geopolítica, né? Aí ele vai fazendo análises recentes do movimento do ouro, e aí ele te dá um relatório completo, te dá uma tabela de resumo de sentimento de fatores. E ele fala isso como precifica o ouro. Olha isso aqui, pessoal, eu não sei.
Parece que a gente descobriu a roda de volta. Essa é a sensação que eu tenho toda vez que eu analiso um relatório disso aqui. Eu fico tão embasbacado, tão impressionado, porque antes eu passava horas do meu tempo para buscar essas informações, mas agora eu tenho os principais fatores, que são os contextos, são os temas sensíveis do momento, estão batendo no ouro, né? E ele me explica o detalhe, como isso, cada um deles significa, e me dá um impacto no ouro, como positivo, misto ou negativo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Então, perceba que isso aqui, para ser feito antigamente, era um time de research de uma corretora, com 4 ou 5 analistas, para fazer um relatório que demorava 4 horas para você ter acesso a isso. A tomada de decisão, né? Agora não, pessoal. Está na ponta aqui do seu mouse, ó, na ponta do dedo. É bom demais. É bom demais. Então, eu estou provando para você aqui, né? Que você deve fazer isso. Fica mais um insight do site Metals Daily, porque lá é um grande hub de compilação de notícias no intraday, onde você vai conseguir fazer a mesmíssima coisa que eu fiz aqui. É bacana ou não é? Deixa seu comentário. Então, participe comigo, deixe seu comentário. Bom, mostrei para você uma palhinha do que é possível ser feito. A gente vai usar a IA outras vezes hoje, calma, fique comigo. Nós temos aí um longo caminho, deixa eu ver que horas são. Eu não quero me estender, quero fazer no máximo 1h20 de live, não mais do que isso. E se vocês gostarem, deixe os comentários, peçam mais, a gente vai se aprofundando. A participação de vocês é extremamente importante. E eu não poderia também de comentar, pedir para vocês abrirem conta conosco, né, no QR Code que está aparecendo na tela, a nossa corretora ABC, onde nós temos taxas de spreads competitivos e também segurança para você poder investir o seu dinheiro de médio e longo prazo. Depois eu vou dar um overview também da nossa corretora para você. Pessoal, muita coisa eu poderia falar, muita coisa, mas agora chega. Vamos para os gráficos. Né? Eu só quero fazer mais uma avaliação. Isso aqui você não vai conseguir aprender hoje comigo, porque exige realmente um conhecimento. Mas hoje, para operar não só o ouro, para operar qualquer mercado, qualquer ativo, nós fazemos essa rotação de informações daqui. Ó. É sempre uma rotação de informações. Nós sempre começamos, né? Sempre começamos pelo último fechamento. A gente faz análise dos mercados, análise da força das moedas, a gente analisa a taxa de juros, a gente vê o impacto nas commodities e aí depois a gente dá uma olhada como está o calendário econômico. É através, se você aprender a fazer isso, que é análise de pré-mercado, análise de sentimento de curto prazo, análise de contexto, você já está na frente de 90% dos traders de varejo do mundo. Né? Você não pode simplesmente abrir o seu gráfico e aí querer tradar um ativo. Você tem que fazer a sua lição de casa para poder operar bem. Tá? E é nesse sentido que eu vou tentar trazer através de uma percepção gráfica, de um template gráfico, eu vou mostrar para vocês como a gente pode sistematizar isso aqui, juntando tudo isso que eu falei com vocês até agora. Não vou me estender mais aqui, vamos para os gráficos. Bom, você sabe que a nossa plataforma operacional aqui da ABC é o MetaTrader 5, o MetaTrader 4, aliás, perdão. Né? O MetaTrader 4 e tem MetaTrader 5 também, tá aqui, ó. MetaTrader, né? É a plataforma operacional da ABC. Vou abrir aqui para vocês certinho na tela. Né? Para operar é muito bom, inclusive o contrato dentro da ABC do ouro é o SHA-USD.S. Você pode apertar o Ctrl U, vai abrir os ativos, olha aqui na tela. Olha aqui na tela, a quantidade de ativos que a ABC tem. Tá? Ativos de moedas majors, né? Ativos de pares cruzados, né? Pares cruzados com dólar, enfim. Né? E aqui nos metais, nós temos prata e nós temos o ouro. Então, a gente boleta por aqui, a gente opera aqui pelo MetaTrader. Só que, realmente, se você quer realmente ter uma visão mais profissional, o MetaTrader, infelizmente, não é a plataforma para você fazer o estudo. O MetaTrader é a plataforma para você operar, mas para fazer o estudo eu não recomendo. Ok? Então, qual plataforma eu recomendo para fazer o estudo? Né? Não só do ouro, mas para qualquer ativo. Essa é a grande realidade. Não tem para onde fugir, pessoal. A melhor plataforma global, né? Independente do país que você tiver, que vai ver nessa live,
A melhor plataforma global, sem sombra de dúvidas, é o TradingView. É o TradingView. É aqui que a brincadeira acontece. É aqui que a gente olha. Né? É aqui que a gente olha. Então, para que você possa ter acesso ao TradingView, você pode. O bom é que você pode ter o TradingView de graça, tá? Mas alguns dados tem delay, né? Na versão gratuita. E a versão paga e básica sai a partir de $12,50. Vale a pena, pessoal, vale a pena, porque se você quer entrar nesse mercado, esse valor vai ser irrisório, perto do risco que você pode perder se você não fizer uma coisa bem feita. Então, fica a minha sugestão. Tá? E aí, eu não vou conseguir criar do zero com vocês, eu vou criando, mas a ideia seria montar um template parecido com esse. Nossa, Oliver, que loucura. Calma, calma, meu amigo, minha amiga trader, calma, calma, muita calma nessa hora. Eu vou explicar rapidamente o que tem cada coisa aqui na tela. A gente não vai colocar tudo agora. Para que fique gravado, para que quando você for assistir, você tente replicar na sua casa. Claro que numa live como essa eu não vou conseguir trazer todas as informações. Eu quero deixar uma coceirinha, de repente, para a gente fazer um segundo encontro, um terceiro encontro, aprofundando cada vez mais nesse conteúdo. Então, aqui nós temos 8 telas, né? Nós temos aqui o contrato futuro do ouro. Poderia colocar o SHA-USD aqui, poderia colocar SHA-USD, que é o contrato CFD da nossa corretora, poderia. Né? Eu deixo o contrato futuro do ouro. Aqui embaixo nós temos a ETF GLD. O que é a ETF GLD? É um fundo, é uma ETF que tem uma grande entrada de capital. Nem todo mundo gosta de operar o Forex. Nem todo mundo gosta de entrar comprando ou vendendo ouro através do contrato futuro, porque é caro. Muitas pessoas escolhem ETFs, são ativos que replicam o movimento do contrato original, sofrem influência do contrato original e também causam influência do contrato original. O ouro, a GLD, é a maior ETF do ouro mundialmente falando. Aí o que acontece, pessoal? Às vezes entra muito fluxo na GLD, muitos players compram ou vendem a GLD, isso causa um impacto direto no ouro. Então, para que a gente tenha compreensão do movimento em bloco, porque essa tela para a gente vai trazer uma visão em bloco não unilateral da rotação dos ativos. Muitas vezes, de forma antecipada, a gente consegue ver os ativos caindo ou subindo. E o ouro, que é o contrato principal, ainda não sofreu esse impacto. E daí você consegue, através de técnicas de gatilho, de price action, por exemplo, identificar o ouro testando uma resistência, deixando o candle gatilho para venda. E aí, quando você olha esse movimento em bloco, a percepção, a segurança que você tem de uma análise realmente macrofundamentada do movimento em bloco dos ativos que impactam diretamente o ouro é sui generis, é fora da realidade. É muito melhor você fazer isso do que, de maneira simples, fazer o simples estudo de análise técnica no ativo principal, que no caso seria o SHA-USD, a nossa corretora parceira, para a tomada de decisão. Para a tomada de decisão. Por exemplo, movimentos. Vou comentar só um exemplo aqui. Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode antecipar aqui. Deixa eu falar da tela primeiro. Então, aqui nós temos o ouro em si, o ativo principal. Aqui nós temos a principal ETF do ouro, que é a GLD. Aqui nós temos o ZN, que é o título, é um dos títulos públicos americanos. Eu não vou me aprofundar nisso agora, só quero que você saiba que está na tela. Aqui nós temos as principais mineradoras. Eu falei de 3, mas são 4. As 4 maiores mineradoras produtoras de ouro do mundo. A Shanti, a Franco-Nevada, a Barrick e a Newmont. Essas ações elas causam impacto diretamente na formação do preço do ouro. Você conseguir ver movimentos nas ações, você consegue perceber a força, o movimento da queda do ouro de forma antecipada, enfim. Tudo isso que nós estamos comentando com vocês. Movimento em bloco realmente te dá um insight que você não consegue imaginar. Se você tem que ter isso na tua tela e acompanhar para você ver, no que pese aparentemente ser confuso, até porque você não vai ficar olhando isso o tempo todo. Né? Você vai olhar quando o ouro estiver numa região de tomada de decisão, quando o seu ativo estiver numa região de tomada de decisão, você vai olhar isso. Né? Nós temos as taxas de juros americanas, tem que olhar a taxa de juros americanas de 2, 10
anos, por exemplo, principalmente de 10 anos, que é o benchmark do mercado, porque tem os juros americanos fazem uma pressão gigantesca no ouro. Consequentemente, olhar o dólar de X na contraparte como ouro, né? Quando na linha vermelha nós temos o dólar subindo na linha vermelha e o ouro caindo na linha amarela, são antagônicos. Isso também te dá insight da possível continuação da queda da tendência do ouro ou de uma reversão. Nós temos que entender se o dólar está caindo pelos juros ou se o dólar está caindo em bloco porque está perdendo força perante as moedas majors. Então, ter aqui o current strength, que nada mais é do que um indicador que traz para a gente a força entre as moedas, porque dependendo do posicionamento, eu sei, as moedas me trazem o sentimento do dia, né? Não só as moedas, mas, por exemplo, existem moedas que são moedas safe haven. Quando eu vejo o bloco de moedas safe haven subindo, como, por exemplo, o iene japonês, o franco suíço e às vezes até o próprio dólar, eu sei que pode estar tendo uma aversão de risco global. E como o ouro é uma commodity safe haven, um porto seguro, o ouro pode se beneficiar dessa aversão de risco global e subir também. O ouro também tem uma pegada de um hedge contra a inflação. Quando a inflação está sendo precificada cada vez a níveis mais altos, juros americanos podem subir. E diferentemente do contexto básico de interpretação, em que as pessoas acham que o juro sobe e o ouro cai, porque realmente é isso, quando o juro sobe, geralmente o ouro cai, mas no dia em que o ouro é buscado como hedge contra a inflação nos Estados Unidos pode ter uma precificação maior que vai puxar as curvas de juros americanas para cima e o ouro também vai subir ao mesmo tempo e você não vai entender, porque você só sabe que quando o juro sobe, o ouro cai. Você não vai entender o porquê que, de repente, o ouro está subindo e os juros também estão subindo. Então, perceba que nós temos, na verdade, um longo caminho de aprendizado. Você não precisa saber tudo isso, né? Mas realmente isso faz muita diferença no seu amadurecimento profissional. É aqui que nós separamos o joio do trigo. Aqui que nós separamos o trader de varejo, né? O aventureiro de mercado, o grafista puro e simples que acha que só o price action vai ajudar ele, e realmente uma pessoa que está imbuída aqui e conhecer o mercado e, consequentemente, tentar extrair lucros de forma consistente. Porque é o nosso único objetivo aqui, eu acho que de todo mundo, é o quê? É ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para brincar de videogame para ter passatempo. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, a gente tem que fazer por vez, tem que merecer, fazer bem feito. Porque se a gente não ganha, perde. Verdade? Então, e aqui, dando continuidade, então, nesse bloco aqui, eu tenho os minérios, né? O cobre, o ouro e a prata. E aqui embaixo eu tenho a comparação do ouro em amarelo com as moedas commodities AUD e NZD. Então, para resumir rapidamente, eu não vou montar isso do zero com vocês, vou fazer alguns estudos. Eu tenho o ouro futuro, eu tenho a ETF, eu tenho aqui os bonds, que são os títulos públicos, eu tenho aqui as mineradoras, eu tenho aqui os juros americanos, eu tenho aqui a comparação a força das moedas, eu tenho aqui o ouro com outras commodities metálicas, e eu tenho aqui o ouro com as moedas commodities, como AUD e NZD. Ok? Isso aqui é o meu hub, é a minha tela de correlação, é onde eu consigo ver os movimentos em bloco. E agora eu vou começar a provar para você isso, devagarinho, e aí mostrando para você essa eficiência e como isso funciona. Ok? Mais um cafezinho para o tio, mais um cafezinho para o tio. E aproveita, deixa seu like, seja muito bem-vindo, né? E mais uma vez, se você gostar desse conteúdo, deixa nos comentários depois. Quero mais, que a gente vai aqui aprofundando. A gente pode, por exemplo, fazer uma segunda live esmiuçando cada ativo desse, dando uma aula sobre cada ativo, o porquê, e daí isso acaba virando um curso completo para você, se houver interação e você tiver interesse. Tá. Bom, eu vou focar só em dois ativos aqui, tá? Eu vou focar no operacional, eu não vou focar em todos. Eu vou focar no operacional simples, usando a inteligência artificial, ok? Usando a inteligência artificial, na correlação positiva entre o ouro, o contrato futuro de ouro. Você pode colocar SHA-USD aqui, mas você vai entender o porquê que eu não uso SHA-USD, tá? E também aqui
a GLD, que é a maior ETF do ouro. Vamos focar apenas na correlação entre esses dois ativos agora, ok? Beleza, então está aqui na tela, do lado esquerdo nós temos o ouro. Deixa eu pegar aqui, né? 2, 3, 1, 2, 3. Do lado direito nós temos a ETF GLD. Se eu colocar um sobre o outro, você vai ver que é muito similar. Por exemplo, aqui nós temos o ouro. Eu vou inserir a ETF GLD dentro do gráfico do ouro, ao invés de deixar de lado, que eu estou fazendo aqui, para ficar mais fácil a visualização, pelo menos no primeiro momento, para você ver como os movimentos são similares, não são idênticos. Tá? Lembre-se que a ETF ela tem uma grande influência, porque muita gente investe na ETF, entra comprando ou vendendo, impacta na formação do preço do ouro, por isso que ela está aqui, ok? Nós vamos dar uma olhada no seguinte, no TradingView a gente consegue fazer isso. Então nós temos o gráfico do ouro aqui, gráfico de, por exemplo, eu vou colocar 5 minutos. Gráfico do ouro de 5 minutos, ou 10 minutos, que seja. E agora eu vou colocar a ETF, eu vou colocar mais, e vou colocar GLD, sobreposto no mesmo gráfico aqui, tá? Novo painel, nova escala de preço, E eu vou colocar em formato de linha. Eu vou colocar em formato de linha aqui, ok? Para ficar mais fácil a nossa visualização, uma linha branca, por exemplo, bem clara, deixar na grossa aqui para todo mundo acompanhar. Ok? Então, do lado direito, em formato de candles, nós temos aqui o próprio ouro futuro. Oliver, mais caro, na ABC eu vou tradar o SHA-USD, não importa. A escala de preço vai ser um pouco diferente, mas a movimentação do SHA-USD vai ser praticamente idêntica, candle by candle, do ouro futuro aqui. Você tem que entender isso. Bem? Então, a percepção, isso que eu quero que eu mostrar para vocês. Perceba como os movimentos, dadas as devidas proporções, eu vou tentar alargar aqui, ó, são similares. Tá? Aqui, na parte branca, nós temos a GLD e na parte candles, nós temos aqui ouro. A GLD não fica aberta o tempo todo, fica aberto só durante um pregão americano, ok? Esse ativo abre às 10h30 e fecha durante no final da sessão americana, perto das 16h30, 17 horas, tá bom? Então, só durante essa janela a gente consegue fazer essa correlação, perceba. Não é parecido. Vou pegar outro dia, outro movimento, perceba, eu estou sobrepondo para você ver que é muito idêntico. Ó. Legal, né? Então, isso é muito interessante porque você já começa a ter uma percepção da comparação da força do ouro em relação à GLD e vice-versa, graficamente falando. Isso traz insights, por exemplo, se a GLD começa a cair de forma antecipada, e isso aqui que eu quero mostrar para vocês, você concorda comigo? Agora vamos fazer algumas especulações aqui. Vem aqui comigo, meu amigo, minha amiga trader. Você concorda que a GLD estava caindo já nesse ponto aqui, ó? A LD abriu aqui o mercado americano abriu aqui, o ouro estava fazendo máxima, puxando aqui numa tendência de alta de curto prazo, uma pernada de alta. E a GLD já só caía. Quando, olha onde estava a GLD aqui. Quando o ouro chega aqui para fazer essa puxada de baixa, a GLD já estava cantando para a gente que ela estava sendo vendida. Então, esse tipo de rotação, de antecipação, de correlação entre ativos, no caso, o ouro e a GLD têm uma correlação positiva, eles se movem, na maioria das vezes, para o mesmo lugar, te ajuda operacionalmente e já te dá um edge, uma visão acima da média com relação à possível movimentação. Repito, ora, pois nós não somos especuladores, nós não queremos antecipar movimentos. E se eu tenho um ativo que está me antecipando, cantando a bola, olha, estou caindo, pode vir a cair. E daí, meu amigo, minha amiga trader, é uma coisa muito racional, você que é grafista, entender, né? Se você tem esse site de forma antecipada, eu acho, né, que você consegue ver esse monte de papel se formando. Você consegue ver também, né, que esta região é óbvia que é uma região de resistência. Olha aqui quantas vezes segurou. E você consegue ver também de forma antecipada que a GLD está caindo durante essa lateralização. Será que isso não te traz um insight nessa resistência que vale a pena você fazer o que aqui? É ter uma venda na resistência, numa expectativa de que o preço possa romper para baixo? Será que isso não traz uma segurança maior para você? Então, o meu operacional, que eu ensino os nossos alunos, é fazer isso. E eu estou mostrando para você apenas a GLD. Apenas a GLD. Isso já te traz um insight competitivo do que você ficar tentando, né, de maneira assim,
só olhando o gráfico de candles, fazendo linhas e tentar adivinhar para onde o preço vai. Você já tem algo mais fundamentado aqui te dando suporte, né? Te dando o viés operacional, te dando um insight, te mostrando o caminho. E aí a coisa começa a acontecer. Isso é apenas um insight. Ok? Legal. Esse é um dos fatores pelo qual a gente olha a GLD e olha essas correlações entre ativos. Até aqui eu acho que eu não falei nenhuma novidade, eu acho. Agora, eu vou entrar no último tema dessa live que vai explodir a sua cabeça. Eu vou entrar no último tema dessa live que vai fazer com que você aperte o botão de like agora e você fique com o queixo caído. E é só tudo isso que eu estou falando para vocês é a ponta do iceberg. Eu vou tomar um cafezinho porque eu até me emociono quando eu entro nessa parte, porque realmente é fantástico. Lágrimas correm aos olhos desse momento de júbilo e prazer, na parte educacional. É o êxtase da tecnologia aplicada ao operacional do day trade. Hoje, nós temos várias plataformas de opções. Até pouco tempo atrás, esse assunto era totalmente místico, de outro mundo e totalmente inacessível pela maior parte dos traders de varejo. Opções gregas, teta, gama, delta, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? E eu sou sincero dizer para você que eu também tinha essa dificuldade. Só que, pessoal, entenda uma coisa. Contextualizando um pouco. Da pandemia para cá, 2020 para cá, o mercado global mudou totalmente. Em especial em 2022 para cá acelerou ainda mais. Houve o lançamento de um ativo chamado com vencimento no mesmo dia, no mundo das opções, né? Eles lançaram um ativo em que os players podiam comprar e vender no mesmo dia no mundo das opções. As opções são utilizadas, historicamente falando, para trava, para defesa, para diminuir a exposição. Tá? E o que acontece? Você tem que saber, isso a maior parte das pessoas não sabe, que quando um player entra no mercado futuro especulando o ouro, ele não entra descoberto. Ele não entra achando que ele sempre está fundamentado, ele sempre está travado. Porque se ele porque ele vai blindar o risco dele de perder muito dinheiro, porque eles tradam milhões, bilhões por dia. Então, um cara desse não pode entrar de maneira cega, achando que vai subir ou que vai cair. Ele tem que se travar. E o mundo das opções, no caso, as opções da ETF GLD, mais um motivo pela qual a GLD está na tela, as opções da ETF GLD são utilizadas para a trava dos grandes players que estão especulando o contrato futuro. Se eu estou falando contrato futuro, você vai entender que também você pode usar isso para o SHA USD, dadas as devidas proporções. Então, o que acontece? Hoje, você tem que saber disso. Estou sendo muito sintético, eu não quero avançar, não quero confundir sua cabeça. Saiba que o mundo das opções são utilizados para hedge, para trava, para proteção. Ok? Isso sempre aconteceu, já de longa data. Só que em 2020 para cá, os caras lançaram um produto novo. Os caras lançaram uma opção cujo vencimento é no mesmo dia. Cujo vencimento vence hoje. O cara compra a opção de manhã para se proteger contra o movimento especulativo do mercado e à noite ele já realiza a posição dele. É o que nós chamamos de opção 0 DTE. 0 DTE. Quando os players de mercado perceberam isso, eles perceberam que é muito melhor ele se travar em uma opção com vencimento curto, com expiração no mesmo dia, do que ficar travado numa opção com vencimento de 30 dias. Daqui a 30 dias eu não sei o que pode acontecer. Mas aí eu sou um grande player, eu tenho um time de research, é mais fácil eu prever o curto prazo do que prever o longo prazo. Né? Do ponto de vista estruturalmente falando na especulação do intraday. Ok? E daí
os players se apaixonaram por esse ativo. E a partir de então, as opções LDTE estão sendo utilizadas no intraday pela maioria absoluta, pelo menos do mercado americano. Isso não tem em todos os mercados. Isso não tem em todos os mercados. O volume de opções LDTE no Brasil é ridiculamente baixo. Na Europa, alguns ativos nem tem isso ainda, tá? É no mercado americano. O volume de opções LDTE escalonou, explodiu. E aí o que acontece? Esse volume das opções cresceu demais. E hoje o fluxo das opções está quase que mandatório. Está quase que mandatório no contrato subjacente. Tempo atrás, vocês sabem disso, nós olhávamos o fluxo da onde? Por exemplo, se você for olhar o ouro futuro e tiver acesso a ferramentas com Market Data Level 2, dá para ver a profundidade do mercado, ferramentas como Bookmap, gráficos, Footprint Charts. A gente olhava, e olha até hoje, a gente não deixa de olhar, claro, o fluxo do ouro, do contrato futuro do ouro. Só que o fluxo, mas existe um outro fluxo agora, que é da ETF, que é da ETF GLD, das opções da ETF GLD. E daí você saber aonde está, aí que vem a sacada. Você saber aonde estão posicionados as grandes posições dos players nas ETFs, das opções, nas opções das ETFs, você consegue prever como isso vai impactar em níveis específicos o seu contrato que você está operando, que no caso é o ouro ou o SHA-USD. E aí que houve a grande mudança operacional. É que houve o grande adimplemento das opções, sendo quase que um indicador mandatório, um leading indicator, para você operar contratos futuros, paralelo Forex. Porque você sabe que o SHA-USD da nossa corretora ABC, vai replicar o movimento do Gold futuro. Vai replicar, você quer ver? Você tem dúvida disso? Eu acho que não, né? Eu não sei o nível de vocês, mas aqui, ó, SHA-USD mais, SHA, né? USD. Vou pegar qualquer ativo aqui. Mesma escala de preço. Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Aqui, vou botar em linha, tá? Aqui é o SHA-USD da nossa corretora, linha, ó. Aqui é outra cor. Replica, é idêntico. Por mais que a escala de preço seja diferente, a movimentação é idêntica, praticamente idêntica, dadas as devidas proporções. Olha aqui, ó. Você tá vendo? Aí você vai treinar isso aqui na nossa corretora. Só que você vai analisar aqui no contrato futuro e na ETF do GLD. Porque quando a gente analisa a ETF do GLD no contrato futuro, primeiro nós temos acesso a informações de Market Data Level 2 para ver a profundidade do book e o posicionamento dos players. Segundo, e agora, que está ficando cada vez mais importante, nós temos dados do fluxo das opções nesses contratos, porque o mercado de Forex é um mercado descentralizado que não tem volume real, não tem opção do SHA-USD, mas tem opção do ouro futuro e tem volume de opção real na GLD. E agora, para terminar, vou passar um exercício para você. Como que a gente consegue criar um GPS de mercado de forma antecipada para identificar o posicionamento dos players, principalmente do market maker, que é um dos maiores players do mercado, é o fazedor do mercado. Eu não vou explicar isso agora, né? Como que você consegue, através desse adimplemento desse volume das opções da ETF GLD e nas próprias opções do ouro futuro, conseguir identificar níveis de suporte e resistência institucionais do grande player? Porque você sabe, se você já estudou com outros educadores, quantas vezes já falaram para a gente: siga o big player, siga o smart money, zonas de oferta e demanda, é aqui que o player está posicionado, e blá, 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 e blá, blá, blá. Tudo de forma empírica. Mas hoje, nós temos uma metodologia comprovada, cientificamente comprovada, através de dados analíticos e quantitativos, que podem dizer para a gente, de uma maneira muito assertiva, que realmente qual que é o posicionamento do player dentro do ativo, onde nós vamos saber de forma antecipada o que
se o preço chegar dessas regiões, se nós temos a possibilidade de comprar ou vender com mais segurança, com stop menor, de forma totalmente técnica e fundamentada. Essa é a revolução. Não é um indicador baseado em algo empírico como Fibonacci, como média móvel. Sim, são posicionamentos institucionais que muitas vezes, quando o preço chega nessas regiões, causam impacto, causam uma reação, porque há uma defesa nas regiões. Você está sabendo, está entendendo onde eu quero chegar? Tudo bem. Vou ligar o ar-condicionado. Pessoal, eu vou ligar o ar para fazer um barulho aqui. Eu estou suando, tá? Eu me empolgo, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu adoro ensinar vocês. Se ligou o porquê é importante? Analisou o contexto? Beleza. Como é que... Olha, então, para de enrolar. E como é que a gente marca isso? Eu vou ensinar você a marcar isso tanto no contrato futuro de ouro, como também na própria GLD. Porque eu entendo que você deve ter os dois na sua tela. Porque cada um tem a sua escala e cada um tem o seu nível de preço. Você marcar esses níveis institucionais, né, do volume das opções na GLD e no ouro, vai te reforçar os níveis de suporte e resistência no ativo principal. Lembre-se, a gente não vai tradar a GLD, a gente vai tradar o ouro. Só que aqui, quando a gente marca os níveis na GLD, como ele tem um movimento significativo, quando a GLD chega no suporte, se o ouro, por exemplo, também chegar no suporte, os dois estão no suporte, a chance de segurar ali no primeiro teste, dar um pullback para dar uma chance de você comprar no suporte é muito maior. Você entendeu? Porque um está casado com o outro. Então é bom você olhar, analisar os dois. Porque o volume da GLD faz preço no ouro, já expliquei isso para vocês. E aonde que você vai ver isso? Vou te dar dois caminhos. Existem milhares de plataformas pagas e eu vou mostrar para você uma paga e uma gratuita. A primeira plataforma paga é o próprio TradingView. O TradingView, se você lançou um módulo de opções, basta você clicar, abrir um gráfico novo aqui, ó. Tem aqui, ó, opções. Opções, tá? Em versão beta, inclusive, ó. Opções. Então, uma das maneiras, aí você vem aqui em opções, abre o gráfico e você escolhe o ativo. Eu já estou aberto aqui, ó. Perceba aqui, eu tenho uma cadeia. Está muito pequenininho para vocês, né? Mas eu tenho uma cadeia de opções do ouro futuro. Onde eu tenho os níveis de preço que nós chamamos de strike. E nós temos um monte de dados. Nós temos calls, que são opções de compra. Não vou explicar. Calls é opção de compra, saiba disso. Interesse comprador. Para resumir, para ser fácil. E puts em intenção de venda. Interesse vendedor. Ponto. Nós temos aqui os níveis de preço, a escala de preço, né, do ouro. Perceba que o ouro está atualmente, o ouro futuro, em 3.281, ó. Está bem aqui no meio, ó. Você tá vendo, não sei se você consegue ver, está aqui, ó. Então, daqui para, né, o preço está aqui. Então, o preço está aqui, mas nós temos puts e calls. E aí nós temos as gregas, gama, delta, não se preocupe com isso. O que você tem que fazer manualmente para você entender? Calls é a opção de compra, puts é a opção de venda. Se tem mais calls no mercado, o mercado está com interesse comprador. Possível interesse comprador. Se tem mais puts no mercado, o mercado está com possível interesse vendedor. Outra coisa importante que você tem que saber nesse caso dessa tabela, tá? São os vencimentos. Tem dezenas de vencimentos. Cada dia desse aqui é um vencimento. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui para vocês. Não consigo aumentar a plataforma do TradingView, infelizmente. Cada dia, depois você dá um zoom na tela de vocês aí. Cada dia desses aqui é um vencimento. O que eu falei para vocês? Que as opções 0 DTE ou, complementando, as opções de curto prazo, um vencimento no mesmo dia ou no dia seguinte, ou seja, as opções de curto prazo, principalmente as de curto prazo, exercem uma influência muito grande no ativo. Nesse caso aqui, você perceba que nós temos números aqui, não sei se você vai conseguir ver. Aqui nós temos 30. Eu não quero olhar as opções. Essa questão, o vencimento dessas opções foi hoje. Mas hoje o dia já passou. Se eu fosse analisar essa grade, hoje na parte da manhã, eu olharia as opções de hoje, porque são as opções 0 DTE com vencimento no mesmo dia. Opções com vencimento no dia 30 de abril. É isso aqui que eu quero.
Só que eu não vou operar hoje. Eu vou operar agora só no dia 2. Depois de amanhã, por exemplo. Aí eu vou pegar próximo vencimento mais curto. No caso, vencimento daqui 2 dias. Esses números do TradingView mostram os dias para o vencimento. Os dias para o vencimento. 2 dias, 5 dias e assim vai. Então, os vencimentos mais curtos fazem mais preço. Você tem que saber disso. Nós temos o TradingView. Olha, mas como é que eu vou analisar isso? Se fosse fazer de forma manual, você teria que procurar dentro das puts e dentro das calls 2 colunas em específico. Eu só vou ensinar a ponta do iceberg, vou ensinar só o open interest, o interesse em aberto. Eu não vou falar sobre os pontos de gama nessa live, senão é uma loucura, vocês não vão entender nada. Tá bom? Mas nós poderíamos calcular os pontos de gama aqui também, que é outra grega. Ok? Então, o nosso objetivo é identificar, né, o maior open interest e também o maior volume. Mas se você não tem acesso ao TradingView, eu estou mostrando que isso pode ser feito. No TradingView, eu vou dar uma sugestão gratuita que é muito boa e mais fácil de interpretar. Eu quis mostrar no TradingView porque muita gente tem essa ferramenta e saiba que você tem essa opção. Mas você não precisa olhar o TradingView se você não quiser. Existe um site que tem dados gratuitos para você acessar. Chama-se Bar Chart. Anota aí. Bar Chart. Se você entrar no Bar Chart, você vai digitar aqui o contrato atual do ouro futuro, ou você vai digitar aqui a ETF GLD. Olha só, eu estou no contrato atual do ouro futuro, aqui na barra Search, ó. Você está vendo essa barrinha aqui, ó? Meu mouse? Você clica aqui e coloca o contrato futuro, GCM25, eu já estou nessa aba. E você abre uma segunda aba aqui no Bar Chart, né? E procura aqui também, vou colocar aqui GLD, falei de volta, ó. GLD. Vai aparecer essa grade para você. E aí vai estar aqui, ó, GLD Options. Olha aqui meu mouse, eu não sei se vai dar para ver no teu computador aí. GLD Options. Você vai clicar aqui, ele vai cair nessa tela. Uma vez nesta tela, olha aqui, ó, você tem uma coluna Options. Você tem uma coluna chamada assim, Options. Para GLD, nós estamos na GLD. Olha a coluna Options. Você vai escolher a primeira opção, Options Price. Options Price. Pessoal, tem uma infinidade de coisas que eu poderia ensinar vocês aqui, mas calma, vamos devagar. Vamos bem simples. Você vai escolher Options Price. Ele vai te dar essa tabela que você está vendo aqui, que você não está entendendo nada. Só organiza essa tabela. Essa tabela, você não consegue escolher as expirações aqui, tá? Já estou antecipando. Mas, enfim. Quer dizer, você consegue também escolher as expirações aqui, perdão. Perceba, tente escolher uma expiração do dia ou mais próximo do seu vencimento. Pegue as expirações curtas. Aqui, ó, expiration. Pegue as expirações mais curtas. Nesse caso aqui, a expiração está para o dia seguinte. 1 DTE, 1 dia para expiração. Dia seguinte. Ok? Então, você vai sempre escolher a primeira expiração, a mais curta. E aí, você coloca buy side. Organiza aqui por buy side. Buy side. Uma vez que você fez isso, você tem a grade de opções. Você tem a grade de opções. A sacada operacional é identificar, eu vou ter só para formatar, o atual nível de preço do Gold. No caso aqui é GLD. O atual nível de preço da GLD está entre essas duas casas, 303 e 304. Mudou até agora, para você ter uma ideia. Né? Olha aqui, ó, está aqui dentro, está aqui no meio. Aí a sacada é a gente olhar 2 colunas. Nós estamos nas puts e nós estamos nas calls. A sacada é olhar a coluna de volume e de open interest das puts. Então, os dados que me interessam inicialmente são esses 2 dados, essas 2 colunas. E olhar também o volume e o open interest das calls. E aí, de forma manual, a gente fazia isso manual no passado. Hoje nós não vamos fazer manual. Nós não vamos fazer manual. Loucura, cansativo, né, fazer isso. Bobagem, tem inteligência artificial. A gente identificava os maiores volumes, as regiões de maior volume e também as regiões de maior open interest. Né? Open interest, porque tem que ter o volume grande e o open interest grande. Das puts e o maior volume e o open interest das calls. E a gente marcava no gráfico, no caso da GLD, essas regiões como níveis de suporte e resistência, porque essas regiões
são regiões institucionais de interesse do player. Olha, por exemplo, aqui o volume nessas regiões. Isso que eu quero que você entenda. Quando eu dou zoom aqui, ele desconfigura um pouco, só um minutinho. Então, só para aproximar um pouquinho, né? Aqui vamos olhar os volumes das calls, né? O volume open interest das calls aqui nessa coluna. O preço está aqui agora no 303 com 304. Eu vou mostrar no gráfico para você. Quais são, dentro da ETF GLD, as zonas com maiores interesses de calls compradores? Você tem que ver isso no volume e no open interest. Os dois tem que ser grande. E você consegue perceber, olha a quantidade de volume que temos aqui. Nos strikes 305, 307, 306 e 307 até o 308. E olha a quantidade de open interest que nós temos aqui. Opa, o strike 305, apesar de ter um volume interessante, o open interest está muito baixo, não me serve. Mas esses três strikes, 306, 307, 308, por exemplo, tem um grande volume e também um grande open interest. É esta informação. De forma manual, eu marcaria no meu gráfico essas regiões como possíveis níveis de suporte e resistência na ETF GLD. Vou fazer isso manual para você entender. Tá? Fazer isso manual. Isso é analisando as calls, porque tem as puts do outro lado. Tem as puts do outro lado. Só para você ter uma ideia. Então, vem aqui. Nós estamos falando da ETF GLD. 300 e... Deixa eu ver aqui. 305, 6 e 7. Não, 6 e 7 são as mais importantes. 6 e 7 e 8. 6 e 7 e 8. Né? E aí, pessoal, na data de hoje, tá? Na data de hoje, será que segurou? Você já teria esse dado antes da abertura. Você vai fazer isso antes da abertura. E eu vou provar para você. Hoje, o gráfico já está montado. O mercado já andou. Aqui, ó, o gráfico de hoje, tá? Isso aqui é o gráfico de hoje, ó. Aqui. O gráfico já está montado. Você já teria essas marcações no seu gráfico. 306, 7 e 8. E aí, se você marca uma linha aqui, ó, só para você entender o poder disso, que são isso, você tem que entender que isso são posicionamento de players. São níveis institucionais de verdade. Não é algo empírico como Fibonacci, repito. Se você for olhar o que eu estou dizendo aqui, fica evidente como a luz do dia que realmente, cadê aqui a linha? Acho que essa aqui, ó. 300, eu vou colocar aqui, eu vou marcar para você, vou pegar 3 vezes aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, beleza. 306, 300, aqui, ó. Deixa eu jogar para baixo aqui para ficar ruim. Tá? 306 e 7 e 8 são as melhores regiões de resistência dentro da ETF GLD. 300, vamos colocar aqui, ó, posicionamento. Coordenadas. 306. 307. 307. 308. 308. Eu te provei que são os maiores volumes de calls. Eu nem olhei as puts, tá? 308. Agora você tem níveis de resistência. Perceba aonde foi a abertura do Gold. Aonde foi a abertura do Gold, pessoal? Vem aqui comigo. Você está olhando na minha tela, eu não estou inventando nada. Foi exatamente a abertura, foi exatamente no 306. O mercado caiu na data de hoje. O mercado caiu. Lembrando que nós não marcamos aqui embaixo ainda. O mercado caiu, ganhou essa região. Aonde que ele foi buscar? Qual foi a próxima resistência? O ponto institucional? 307. Não ganhou o 307, perdeu o 306 e daí ele foi buscar outro nível. Eu tenho certeza, se nós formos olhar, por exemplo, nas calls, tem níveis de interesse aqui embaixo. Só que aí você vai fazer isso para a GLD, e você faz isso para o ouro também. Porque quando você faz isso no ouro, quando, por exemplo, a GLD chega nesta região do 307, que é um ponto institucional, e, inclusive, você tem também a confirmação, eu não sei, a gente vai ver daqui a pouco, que, por exemplo, aqui no 324, no contrato futuro do ouro, também existe um ponto de interesse, uma resistência, baseado em calls e puts, baseado em opções. Você tem a ratificação
que essa região realmente é um ponto institucional de resistência e pode ter uma defesa do player. Aí basta você procurar gatilhos de entrada baseado em price action ou no fluxo ou na sua técnica operacional para que você arrisque. Se existe algum lugar para arriscar uma operação, se existe algum lugar que você tem que tentar, são nessas regiões. Por quê? Porque são pontos institucionais e, além disso, é onde o stop é barato. O stop é barato. Se der errado, você estopa rápido. Porque, em tese, tem que segurar. Vamos ver agora, de forma manual, depois eu vou usar a inteligência artificial para ratificar, para botar isso aqui por terra, para deixar isso aqui para qualquer pessoa de forma automática, montar um GPS de mercado institucional, montar um posicionamento institucional dos players baseado no posicionamento de opções, onde acontece a trava do hedge, do market maker, dos players do mercado. E isso afeta diretamente o ativo subjacente, em especial as opções com vencimento curto, 0 DTE, 1 dia para expiração, 2 dias para expiração. Você está entendendo a mudança comportamental do poder analítico que você tem realmente de entender hoje aonde estão posicionados os big players no mercado? Raciocina que eu vou tomar um café. Você está entendendo por que isso é importante? Vamos fazer manualmente, mais uma vez, para o ouro agora, dentro do bar chart. Depois a gente vai usar a inteligência artificial. Vai ser muito fácil. Tá? Eu vou usar para o ouro agora. Vou sair da GD, vou pegar o contrato futuro. Tem que ser o mesmo contrato, GCM 25, ok? O ouro GCM 25. E aí eu vou ver manualmente com vocês aqui também a níveis mais altos. Vamos olhar as calls. Eu vou olhar o volume de calls de open interest, ok? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui que interessante. O ouro está agora, o ouro futuro está agora. Caiu bastante, né? Na casa do 3.282. 3.282. Vamos olhar aqui, lembrando que você já teria acesso, você faria um pré-marketing, você já criaria o seu GPS institucional de marcações de preço no seu ativo antes da abertura. Ok? E daí a gente vai dar uma olhada aqui. Aonde que nós temos aqui, ó, open interest esse volume? Perceba que como agora está fechado o mercado, o volume caiu bastante, tá? Vamos olhar de volta nas calls, open interest e puts no volume. Vamos tentar identificar o nível de preço com grande volume open interest aqui, de maneira muito sucinta. Calma aí que não está aparecendo na tela de vocês, porque meu monitor é bem maior do que está sendo. Vou ter que adequar meu monitor, eu esqueci, né? Eu estou transmitindo 1080p. Então vem cá. Vamos fazer um exercício manual e depois inteligência artificial. Perceba aonde que está nas calls. Não sei se você consegue ver na sua tela. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Eu acho que dá para ver agora. Calma aí. Aí. Olha só. Aonde que está nas calls o maior volume de open interest grande? Vamos analisar. Nem sempre, às vezes, é tão simples, né? Mas a inteligência artificial vai tirar de beta para a gente aqui, ó. Olha na casa do 3.300. Olha a quantidade de puts nós temos no 3.300. Olha a quantidade de calls, de open interest de calls que nós temos também. 3.300. É muito acima da média, não é? Parece ser um ponto interessante. 3.300. Depois, aonde que nós teríamos mais aqui, ó, um posicionamento, né, mais significativo? Vamos ver aqui, ó. Aqui nessa região me parece também interessante. 3.000, olha aqui, ó. É uma região 3.325, 3.330, onde nós temos um volume maior e também um open interest grande. Tanto de calls do lado esquerdo da minha tela, bem como também de puts. Né? Também nós temos aqui. O volume está baixo, né? O volume realmente está baixo. Então, me parece que a região do 3.300 e também a região entre 3.325 e 3.330, caso o preço chegue lá, pode ter algum tipo de resistência, se o mercado vier de baixo para cima, ou pode ser um suporte se o mercado vier de cima para baixo. Porque tem posicionamento institucional. 3.300, depois a banda do 3.325 com 3.330. Ok? Bacana. Pessoal, está acabando, tá? Eu sou muito detalhista, eu quero mostrar para vocês aqui. Pessoal, é de cair o queixo. Por isso que eu falo, é de cair o queixo. Mercado de hoje, já estamos entrando aqui no pós-mercado. 3.330 e a banda do 3.320 com 25, certo?
3.300, aliás, 3.320 com 25. Vamos lá dar uma olhada aqui, pessoal. Se é de ficar de queixo caído. Aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. 3.330. Pessoal, não, parece mentira. Eu vou aproximar para você entender onde que bateu aqui, ó. Pessoal, parece mentira. Eu sei que você está achando que é mentira, que eu tô inventando isso. Eu não estou inventando. 3.325. Pessoal, eu vou aproximar para você ver melhor, né? Eu vou tirar as linhas mais grossas para você ver melhor. Se você está vendo o que eu estou vendo, chega a subir um arrepio, calafrio na espinha. Se você está vendo o que eu estou vendo, chega a subir um calafrio na espinha. Olha isso aqui. Qual que é o ditado popular quando isso acontece? Qual que é o ditado que isso acontece? Quando isso acontece? Olha aqui. Fale comigo, trader. No olho do mosquito. É impressionante. No olho do mosquito, meu amigo, minha amiga trader. 3.330, o olho do mosquito. 3.325, várias vezes. Olha a quantidade de pavio no olho do mosquito. Você sabia disso? E você treinando o mercado, tratando linhas de suporte, resistência e Fibonacci. Agora você começa a perceber a defasagem do educacional brasileiro hoje quando se trata de operações voltadas para qualquer ativo. E eu vou melhorar. Faltou 3.300, né? 3.300, que era outra região. Você está vendo o poder disso? 3.300. Coordenadas. 3.300. Suporte. Né? Quando ele chegou a primeira vez aqui, né? Vamos ver onde foi a abertura, para ser justo, para fazer a coisa certa. O mercado americano aqui. Abriu 10. Ó, o mercado americano abriu aqui, ó. O mercado americano abriu às 10h30, ó. 10h30 aqui, ó. Nessa vela aqui, ó. Abertura 10h30. Pô, segurou. Caiu para casa de 3.300. Pessoal, parece mentira. Você tá vendo aqui, ó. Abertura do mercado americano, cara. 10h30. Pô, 3.300. 30. Pô, segurou no 3.300. Pô, voltou pro 3.320. Ficou brigando com o 3.320. Pô, perdeu. Na data de hoje. Legal? Eu acho que está muito claro para vocês o que nós estamos falando aqui. Né? E daí, quando você junta a GLD, lembre-se disso, você não está olhando só o ativo do ouro, você também está olhando a GLD. Quando você junta a GLD e você tem essa maravilha que eu estou comentando com você, mais uma vez, né? A confluência da abertura do mercado, a GLD segurando, né? Tem que ver certinho onde que é, mas enfim, né? Batendo lá em cima e segurando aqui, gente do céu, eu acho que está muito claro do que nós estamos falando. E agora nós vamos, para terminar, né? Para terminar, que eu estou falando demais, mostrar para vocês, isso aqui é um operacional, é o que tem de mais moderno que eu estou mostrando para vocês. Tem como melhorar. Tem como melhorar. É algo que chama-se Gamma Exposure, que eu não estou abordando nessa aula, tá bom? Eu estou fazendo só uma análise simples de Open Interest e de volume para vocês, da trava das opções, e trazendo esses pontos para você aqui no contrato subjacente, ok? Beleza. Aí o que acontece agora? Como é que eu vou apagar tudo isso? Eu vou tirar essas linhas. E agora eu vou fazer uma coisa automatizada. Não tem por que mais eu fazer essa análise manual. Eu fiz essa análise manual para você entender. Só que hoje é muito simples. O que eu faço? Vem aqui comigo, ó. Acabou. Inteligência artificial. Eu não sofro mais. Cadê minha inteligência artificial? Grok. Eu printo. Olha como é que é simples. Eu printo essa tela porque aqui nessa tela também eu não estou analisando dados de volatilidade, tá? Dados de volatilidade. Porque quando você analisa a volatilidade implícita, histórica e a diferença entre put, call, ratio, você pode pedir para a inteligência artificial te dar análise de sentimento de curto prazo baseado no desbalanceamento da profundidade do open interest, esse volume das opções.
a inteligência artificial vai ver esse desbalanceamento e vai te falar se o mercado tem mais chance de subir e cair. Além, então, de você identificar os principais pontos institucionais no seu gráfico, criando um GPS de mercado, a inteligência artificial vai te dar um sentimento baseado na distribuição da grade das opções, se tem mais perspectiva de compra ou de venda. É de cair o queixo, para não falar outra coisa. Né? Então, olha que interessante. Eu vou printar essa tela do Gold Futuro, vou printar a tela, olha, pegar a tela inteira, print screen. Deixa eu ver se eu peguei o contrato inteiro aqui só um minutinho. Não peguei. Aqui, ó. Pronto. Tem que pegar essa parte aqui em cima, ó. Print screen. Printei esses dados todos. Vou colar na inteligência artificial mais uma vez, a inteligência me ajudando, né? Colar a imagem aqui, ó. Colei na imagem. Agora eu vou abrir a tela da GLD. Vou abrir a tela da GLD. GLD. Aqui. Daqui a pouco eu tiro dúvidas de vocês. E vou fazer a mesma coisa. Na verdade, eu vou fazer separadamente, tá? Eu vou pedir outra análise da inteligência artificial, vou abrir outro site, vou pedir para que faça análises separadas, tá? Para te marcar no gráfico separadamente, tá ok? Bom, aqui eu vou pedir para rodar, olha só, aí já faço Ctrl C, Ctrl V, olha aqui, ó. Baseado na grade de opções da imagem em anexo, destaque os principais níveis. Estou cansado, hein? De suporte e resistência. Vou colocar os 3 principais. Eu vou pedir para ele colocar 3 acima e 3 abaixo, tá? Os 3 principais níveis. Destaque os 3, pronto. 3 principais níveis de suporte e resistência. E me dê a análise de sentimento de curto prazo. Vou fazer a mesma coisa para o outro, tá bom? Estou aqui no outro, eu vou anexar, eu já vou pedir para rodar, ó, vou pedir para rodar. No outro eu vou anexar aqui a imagem da GLD. A pergunta vai ser a mesma, só que agora eu vou anexar a imagem da GLD. Print screen. A sua inteligência artificial tem que ter a capacidade de interpretar imagens, correto? E aí eu vou colocar também a imagem da GLD aqui. E agora é só esperar, tomar o nosso café, esperar ele trabalhar para a gente aqui. Né? Você vai fazer isso antes do mercado abrir, ok? Certo? Puta, já deu. Meu Deus, é muito rápido. Deixa eu pegar aqui no cantinho primeiro. Vamos começar pela GLD, está muito rápido isso aqui. A tela um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu ver como é que tá, porque a minha tela aqui é quase 4K e eu estou transmitindo um pedacinho pequenininho da minha tela para vocês. Vai ficar ajustado na tela de vocês para vocês acompanharem. Então, essa aqui é da GLD, se eu não me engano. Deixa eu abrir de volta a imagem, que eu não lembro. Da GLD, perfeito. Então, olha aqui, ó. Com base nas opções GLD, né, identifique os níveis de suporte e resistência. Ele me deu aqui, pessoal, olha aqui, ó. Ele me deu aqui, vamos anotar aqui, ó. Calls, principais calls. 3.300, ele me dá o volume ainda, ó. Ele me dá um detalhe, ó, a quantidade de volume. Eu consigo mensurar qual é a resistência e o suporte mais forte com base no tamanho dos volumes. Olha só. Analiticamente falando, é muito difícil que o meu cérebro consiga pegar essas informações. Só que agora você tem uma percepção da força dos strikes, porque além do nível, ele te dá a quantidade de volume de calls e puts por nível de preço. Olha só. Ok? Então vamos rapidamente aqui para a gente começar a terminar e fechando essa live. Vou te pegar aqui, só para vocês entenderem como é que funciona, né? Acho que já ficaram bem claros, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vou colocar aqui. Principais calls, eu não vou anotar todas, tá, pessoal? Vou anotar todas aqui. 300. Lá embaixo, lá embaixo. Depois a casa do 298. Vou anotar só duas, tá? Depois a casa do 298. 298.
mais embaixo ainda. Puts, né? Principais puts aqui também, ele vai dando para a gente. Maiores calls e maiores puts. E aí ele resume para você, tá? Ele resume para você que está todo, ó. Ele faz o estudo da volatilidade. Ele mostra para você o quanto o preço pode andar no dia percentualmente falando, com base na volatilidade implícita, né? Ele te mostra isso. Ele te mostra isso com base na volatilidade implícita, o quanto o mercado pode andar. Qual que seria a expectativa de máxima e mínima? Tudo que você precisar, é só você perguntar e fornecer os dados corretos. E aí você vai fazendo isso, você vai marcando, vai criando o GPS. Vamos ver para vamos ver agora para. Eu marquei a casa do 300 para você ver como que ele segurou aqui, ó. Eu não vou fazer tudo agora, porque você já sabe como faz, agora é só um capricho, a informação você já recebeu. Eu já estou falando nessa live há quase 2 horas, né? E agora você pode fazer isso também aqui para. Vamos pegar aqui, ó. O ouro está derretendo, né? O ouro também está aqui, ó. Ele montou todo o princípio do ouro para você. Parece provável que os principais níveis sejam 3.250, 3.245 agora, ok? Peguei a grade de agora. E aí ele vai criando para você todo esse panorama e você vai marcar isso. Você vai fazer um estudo pré-mercado. Ele vai te dar insights de volatilidade, de quanto o preço pode andar, né? Enfim, desbalanceamento entre puts e calls, dando uma percepção do risco do mercado, né? Com tudo baseado no mundo das opções que outrora, repito, era um conteúdo tão difícil, tão fora da nossa realidade, hoje virou carne de vaca, no bom sentido, né? Qualquer pessoa, uma IA gratuita como a DeepSeek, por exemplo, um site gratuito como o Barchart, por exemplo, pode fazer isso, não só para o ouro, para a maioria dos ativos. Isso que eu ensinei para você aqui hoje, você pode fazer para a maioria dos ativos. É assim que a gente opera hoje, claro, né? Comentei que nós temos essa grade aqui também, que ajuda a gente a interpretar o movimento em bloco. É aqui que eu foco, mas no meu pré-mercado realmente eu faço nas marcações, eu pego essas marcações aqui, jogo aqui, ó, aqui e aqui. Eu também jogo no ZN, tá, pessoal? Jogo no ZN, não quero entrar em detalhes agora. E aí eu tenho totalmente o GPS de mercado, as correlações em tempo real. E aí eu tenho realmente as regiões onde eu quero comprar e vender. Isso me tira ansiedade, isso me traz disciplina, isso diminui meu stop e aumenta consideravelmente a minha taxa de acerto. Pessoal, gostaria de pedir o seu like mais uma vez. Pessoal, o volume de opções no mercado brasileiro é muito baixo, tá? E no mercado brasileiro, os pontos de gama, estou vendo alguns comentários aqui, não funcionam tão bem. Plataformas como a Jumba, que são vendidas aí como algo diferenciado, o volume das opções, principalmente as opções LDT na Bolsa Brasileira, é baixo. Não tem a mesma efetividade do que no mercado americano. Para você poder usar essa técnica, melhores são as ações americanas, índices americanos e principalmente moedas, futuro de moedas, o euro futuro, iene futuro, né, o GBP futuro, aí você tem muito volume, aí funciona muito bem. Agora, mercados emergentes, né, não é tão assertivo assim ainda, tá bom? Tem que ser sincero dizer para vocês. Bom, sabendo de outra coisa, pessoal, nada vai segurar uma notícia, né? Nada vai segurar uma notícia. Hoje nós tivemos indicadores econômicos, eu vi que a galera falando de notícia, é claro, pessoal, né? Se tem uma notícia forte no dia, esses pontos tendem a ser rompidos na hora da notícia, faz sentido. Vai buscar uma região lá embaixo, vai buscar o próximo ponto, e aí você tem que analisar, só a experiência profissional vai te dar isso. Queria divulgar para quem não conhece o meu trabalho, se você gostou dos nossos insights, se você quer me ter como instrutor, quiser conhecer meu trabalho, convido todos vocês na descrição desse vídeo. Tenha todos os links para abertura de conta da nossa corretora ABC, né? Tem aqui também o link da minha homepage para você conhecer o nosso educacional. Tem os meus telefones de contato. Enfim, tudo na descrição do vídeo e também aqui a minha homepage. Eu vou ter o maior prazer em receber você pessoalmente, conversar com você, tirar suas dúvidas. Então, abra sua conta na ABC, venha operar junto com a gente, vem fazer parte dos traders vencedores, pessoas que realmente sabem, né, que estão fazendo, que estão imbuídas em ensinar você de maneira profissional.
e que realmente nós estamos preocupados em passar um conteúdo extremamente moderno e analítico para os nossos alunos, que foge realmente do convencional aí e não vendemos ilusão para ninguém. Eu acho que essa é a grande sacada. Ninguém está aqui para vender ilusão, muito pelo contrário, a gente está aqui para poder passar conteúdo de valor para você. Testem, testem tudo isso que eu estou falando para vocês. Abram conta na nossa corretora parceira, os links estão na descrição. Deixem nos comentários se esse conteúdo foi de valor. E a gente se vê, se Deus quiser, no próximo encontro. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Boa noite.